Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai querer, né? Porque graças a Deus tá todo mundo presente aqui, eu acho que está quase todo mundo. Eu tenho 5 alunos aqui online, tá? Que eu acabei de ver. Não, era 4. Acabou de sair um, tá? Não sei se está com estabilidade em casa ou alguma outra coisa do tipo, tá? Mas é muito importante, quem não estiver online vai ter que estar, ou vai ter que assistir nossa aula gravada. Pessoal, antes de a gente começar a nossa aula de hoje, a plataforma que nós iremos trabalhar a partir de hoje é apenas essa bem aqui, tá? O nome dela é Walkway, tá? O Walkway é uma plataforma de simulação, tá? No caso, o que ela vai simular? Ela vai simular todas as plataformas que nós vamos trabalhar. Gente, a gente não vai trabalhar apenas Arduino, tá? Nós vamos trabalhar principalmente, tá lá, além do Arduino, nós vamos trabalhar também Raspberry Pi, tá? Eu já deixei um projetinho preparado aqui para a gente, tá? Como nossa aula de hoje é justamente sobre sensores de luz, tá bom? Então, eu já deixei, deixa eu fechar o carabal, depois a gente vai ver um carabalzinho de leve. E eu já deixei pronto um sensor de luz já pronto para a gente começar a fazer, tá bom? Como vocês podem observar aqui na sua telinha, tá bom? Eita, tudo bem? Bora lá. Como vocês podem observar aqui na sua telinha, tá? Eu tenho, no caso, um Raspberry Pi junto com uma outra ferramenta. Então, acabei ligando o ponto. Obrigado, irmão. Eu tenho uma outra ferramenta aqui também embaixo, que eu vou mostrar para vocês na prática como é que ela funciona, tá bom? Além disso, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para colocar, para rodar essa parada aqui. Como vocês podem observar, quando eu dou play, a minha luz ela tem que brilhar, certo? No caso, ela tem que já estar funcionando. Gente, como vocês podem observar, como isso aqui é um sensor de luz, tá? No caso, a gente vai trabalhar justamente o LED. Eu tenho a programação apenas do meu LED, que é só isso daqui, tá? Isso daqui é a programação do meu LED. Só que mais uma coisa, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente vai escrever esse código, tá bom? Depois, como a gente vai montar o Arduino. Porque assim, galera, a gente não tem só o Raspberry Pi aqui, a gente também tem uma outra coisa aqui embaixo, tá? Que eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente coloca eles, como é que a gente monta. E mais uma outra coisa, vou dar um zoom bem aqui. Vai focar agora, vai aparecer melhor, tá? Observem que aqui eu tenho um fio, tá bom? A gente vai aprender a ligar o fio em cada porta. Fechou, pessoal? Então, bora começar a nossa aula? Então, bora, que isso aqui foi só um pequeno do pequeno resumo. Deixa eu só verificar se está gravando a minha tela, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha apostila de robótica, tá? A gente vai acompanhar diretamente aqui da apostila. Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre sensores analógicos, tá bom? A gente vai trabalhar também sobre o que é um sensor de luz, tá? Aplicando sensores de luz em sistemas robóticos, beleza? E para a gente finalizar, a gente vai montar o quê? Um poste inteligente, tá? Espera aí. Tá quente hoje, bora se hidratar, tá? Então vamos lá. Eita. Então vamos lá. Galera, sensores analógicos. Observem bem aqui. Observem que a gente tem diversos pontos de sensores analógicos. Maju, filha, tu pode pegar para mim aquela caixa cheia de coisa de Arduino? Manutenção. Como vocês podem observar aqui, aqui eu tenho vários sensores analógicos, tá? Gente, o que é um sensor analógico? Primeira coisa, o sensor analógico, ele serve justamente para fazer a leitura do ambiente, tá? Eu, na minha época da faculdade, eu fiz um projeto lá, que a gente fez um robô que ele tinha um carrinho, tá? Era um carrinho, para falar a verdade. Só que esse carrinho, o que ele fazia? Ele tinha os sensores analógicos que ele tinha com o objetivo de encontrar, porque imagina comigo, teu carrinho está andando numa mesa estreita. Se tu deixar ele andar sozinho, ele não vai cair? Ele vai cair, né? Então, para que vai servir o sensor analógico? Isso, ele vai detectar para um lugar até onde ele pode andar. Entendeu? Vou dar um exemplo. O teu carrinho ele vai andar na mesa. Digamos que aqui nessa tela, onde vocês estão olhando agora, a parte branca é a mesa e a parte cinza é fora da mesa, tá? Então,
ele vai andar até aqui. Um desses sensores, ele vai detectar, tá? Onde é o limite. Onde é o limite? O limite é bem aqui? Não, né? O limite é bem aqui, tá? Obrigado, obrigado. Então, o sensor analógico, tá? Um sensor analógico, vou estar dando de exemplo aqui, eu tenho na minha mão, tá bom? Inclusive, a gente conecta ele na placa de Arduino, nosso sensor analógico. Eu também tenho outros exemplos aí também, deixa eu pegar só mais um aqui. Isso daqui também é um sensor analógico, tá? Eles vão servir justamente para isso. Pode falar, Felipe. Não pode ser que aquilo não isolamento vai vir, né? Quando o cara vai estacionar um carro, né? Isso. Câmera de ré tem sensor analógico. No caso, na câmera de ré do teu carro, eu até te agradeço pelo exemplo, tá? A câmera de ré, quando vai estacionar o carro, sabe quando ele começa a apitar, 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 apitar? Pois é, quanto mais perto tu chega, mais ele não vai apitar? Sim, né? Ele não vai dar apenas um apito qualquer, não. Ele vai apitar muitas vezes, vai apitar bastante mesmo. Então, o que é aquilo? Aquilo é graças ao sensor analógico, tá bom? Esse sensor, ele vai detectar a presença de outro objeto. Quando ele chega perto, ele vai começar a apitar. Então, para entender como é que funciona o sensor analógico, para entender, então, o sensor analógico dentro de uma casa inteligente, só para a gente entender legal, peraí. Bora lá. Galera, imagina comigo. A gente está dentro desse laboratório de informática. Aliás, um exemplo bem melhor. Sabe quando tu entra num local e do nada a luz liga? Graças ao quê? Sensor de movimento. Sensor de movimento que também é um sensor analógico, tá? Por quê? Porque ele detecta calor, tá? Na frente que tu passa lá, teu corpo é quente, né? Quando tu passa lá, teu sangue não é frio. Quando tu passa lá, automaticamente ele vai detectar a tua presença, tá? E ele automaticamente ele vai ligar a luz, tá bom? Isso daqui é graças aos sensores analógicos. Então, assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deu para entender o que é o sensor analógico? Eu quero que vocês me deem outros exemplos de sensores analógicos, porque você deu o exemplo do sensor de ré e eu dei o exemplo do sensor de movimento. Existe mais algum sensor analógico? O que vocês acham? Oi? Ah, o banco da catraca. Que mais? Que mais? Porta de shopping. Sabe quando a gente entra, a porta não abre? Beleza. Existe mais algum, gente? Sensor de presença. A gente consegue montar um sensor analógico? O que vocês acham? Sim, né? Perfeito. Até porque, como eu falei para vocês, nós temos vários exemplos de sensor analógico. Esse sensor analógico aqui é um sensor de movimento, tá? Quando você passa a mão, ele detecta a sua presença, tá bom? Isso daqui, tá? Esse daqui ele já tem uma outra função em específico, tá? É um sensor. Esse daqui, se eu não me engano, que é esse quadradinho bem aqui que eu estou mostrando para o pessoal aqui na sala, tá? Ele é um sensor de... Como é, meu Deus? Tipo um sensor de fumaça, tá bom? Que é esse bonitinho bem aqui, tá? Enfim, eu tenho diversos outros sensores analógicos, tá? Gente, o que é que eles fazem? Olha só, os sensores convertem sinais físicos em sinais elétricos, tá? No caso, como eu falei para vocês, aqui eu estou fazendo um sinal físico, automaticamente ele já passa o comando para minha placa de Arduino, tá? Ele passou o comando para minha placa de Arduino, ela vai voltar em sinal elétrico, tá? É por isso que ele funciona. No caso, para a gente fazer qualquer tipo de coisa é necessário um sensor, porque o sensor ele vai fazer a conversão do físico para o elétrico, tá? Então é dessa forma que o sensor analógico funciona. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Está dando para entender? Tá suave? Não? Tem certeza? Olha, quero ver depois na prova. Bora lá, pessoal, dando continuidade. Gente, um outro ponto aqui, ó, sensor digital, tá? O sensor digital, ou também eles são conhecidos como sensores discretos, tá? O que que eles fazem? Eles só fornecem um simples sinal lógico de saída, tá? Deixa eu ver aqui. Esse camarada aqui, tá? Ele é um sensor digital. Por quê? Para eu tenho que pressionar, ele vai dar o sinal. Tá bom? No caso, eu estou falando do botãozinho que a gente trabalhou na aula passada. Fechou? Então,
a gente vai dar continuidade. Pessoal, vamos lá. O que é um sensor de luz? Porque na aula de hoje a gente vai trabalhar apenas sensores, tá? Porque assim, só para a gente entender um negócio legal, a gente vai ver um pouco sobre sensor de luz, porém, a programação do nosso Arduino de hoje, ela vai ser o seguinte. Arduino não, perdão, a gente vai programar um Raspberry Pi, tá? Na programação da nossa aula de hoje, a gente não vai ainda utilizar o nosso sensor, tá? Eu vou prepará-los para a semana que vem, a gente vai incrementar o nosso projeto. É por isso que é muito importante que a gente ter os projetos já prontos lá no Locally, tá? Eu acho que é esse o nome. A gente tem o projeto pronto no Locally, por quê? Quanto mais a gente vai fazendo os projetos, mais a gente vai incrementando, entendeu? A gente vai fazendo uma modificação diferente, tá? É por isso que nesse primeiro projeto eu passei pouca coisa, principalmente na programação, tá? Então, vamos lá. Aqui, tá? Gente, o sensor de luz. Deixa eu ver se eu acho esse camaradinho aqui no meio da minha gambiarra. Deixa eu achar o sensor de luz aqui. Esse aqui é um sensor de som. Só um minutinho, tá, pessoal, aí de casa, que eu vou mostrar para vocês um sensor de luz. De luz? É isso mesmo, tá? Então, achei, tá? Gente, o sensor de luz, olha só, ele é responsável por captar a iluminação do ambiente, tá? Vou dar um exemplo. Vocês já viram a... Deixa eu pegar um exemplo aqui bem simples. Eu vou Hã? Um poste, muito bem. Vocês sabiam que os postes eles são utilizados com esse tipo de sensor, sensor de luz? Aí tu acha assim, do nada, é Deus que vem e liga o poste, né, de noite? O que vocês acham? É Deus que liga o poste de noite, é? Escurece tudo, é Deus que liga, né? Vai desconfiando, vai. Tá? Imagina o tanto de poste que Deus tinha que ligar. Tá? Ele desce lá do céu, ele vem lá do céu para ligar o poste. Não, gente, é graças a um camaradinha como esse daqui, ó. Como vocês podem observar, um sensor de luz. O que ele faz? Cada poste ele tem uma plaquinha específica já programada, tá? Com um sensor de luz. Tem alguns locais que eles utilizam muitos sensores de luz. Vou dar um exemplo. Imagina se o poste ficasse ligado 24 horas por dia. O que aconteceria com aquela luminária? Até porque os postes de antigamente, né? Se a gente parar para observar, as lâmpadas eram quais os tipos de lâmpadas? Vocês lembram? Lâmpada amarela, tu olhava na rua, era tudo amarelo, tá? Então, pessoal, graças à inovação, né, da tecnologia, os postes de hoje em dia, eles vêm com lâmpadas de LED, tá? Além disso, todos os postes, eles têm um sensor de luz ligado. Tem um sensor de luz, aquele sensor é o seguinte, quando escurece, automaticamente o teu sensor, ele detecta, tá, que o ambiente está escuro e automaticamente ele passa a informação para a placa do Arduino. Olha, eu não estou mais sentindo a presença da luz. Então, o que tu vai fazer? Como eu já não estou sentindo a luz, automaticamente você vai ligar a luminária para poder iluminar o ambiente. Tá bom? No caso, o sensor de luz, ele funciona dessa forma. Gente, deu para entender como é que vai funcionar o nosso sensor de luz? Suave? Então, deixa eu ver se tem alguém falando no chat aí. Não, tá? Tudo bem. Pessoal de casa, se vocês tiverem dúvida, pode falar, tá? A nossa aulinha está sendo gravada, eu vou postar no Avalon, tá? Graças a Deus. Vamos lá! Agora a gente vai para aquela brincadeira saudável, tá? Se vocês observarem, aplicando sensores de luz em sistemas robóticos, tá? Olha só. Primeira coisa, o sensor de luz, eu vou mostrar aqui todo mundo aí na tela, acho que todo mundo vai ver, tá? Deixa eu ver se eu não acho um outro sensor de luz legal aqui que esteja com mais bonitinho, tá? Aqui. Esse aqui tá legal, né? Ó. O que vocês acham? Tá filé. Não, esse aqui tá melhor. Gente, o sensor de luz, ele funciona como eu falei para vocês. Dentro de uma placa de Arduino, ele está dando um comando aqui para a gente poder utilizar da seguinte forma, tá? Lembra que eu falei para vocês na nossa última aula da placa de Arduino? Eu vou até mostrar aqui na tela para que vocês possam olhar aqui do meu campo de visão, tá bom? Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Eu acho que ele não vai conseguir abrir porque ele não gosta que eu mostre a minha lata. Olha aí, uma égua, agora sim.
vocês vão me ver maior. Olha só, tá? Como eu mostrei para vocês na nossa última aula, a nossa placa de Arduino, tá? A gente pode conectá-los à entrada A0, tá? Deixa eu olhar aqui de frente que dá para me ver melhor. Ah, deixa eu olhar aqui, A0, 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 bem aqui, ó. Nessa parte aqui de cima, A0 e A1, tá bom? E A2, tá? A gente vai ligar sempre um ponto na outra. Inclusive, eu trouxe a minha chavinha aqui para poder conectar, mas eu poderia mostrar para vocês. Eu vou tentar gravar de um outro ângulo para poder mostrar, tá? Eu vou bater uma foto e mandar no nosso grupo do WhatsApp já com a placa conectada. Fechou? Então, para a gente poder aplicar o sensor de luz, eu vou conectar as minhas três pontinhas, o positivo, o negativo e o neutro, tá? Coisa que a gente já falou, como vocês podem olhar aí, a gente tem três pontinhas, tá? E a gente vai poder conectar a nossa placa de Arduino. Mas, antes da gente poder colocar para rodar, a gente precisa fazer uma única coisa. Observem que aqui no lateral tem um buraco, tá? Esse buraco aqui é o local onde eu faço a calibração, tá bom? Vocês sabem como que a gente pode calibrar? A gente pode deixar para receber bastante luz ou a gente pode deixar para receber pouca luz. Vou dar um exemplo, como eu falei para vocês. Para a gente colocar num poste, a gente tem que deixar sempre no meio, tá bom? Porque aqui dentro tem um limite, tá? Deixa eu ver se eu não tenho uma chave aqui. Deixa eu ver se essa chave dá, né? Não, não dá. A minha chave aqui, o Cauê levou. Égua, Cauê? Ah, tá aqui. Fiquei feliz agora. Essa é a chavinha muito grande, tá? E aqui eu vou conectar dentro do meu calibrador. O que vai acontecer? Eu apenas vou girar. Eu tenho um limite para girar e eu tenho outro limite para girar, tá bom? Eu posso deixar calibrado no meio, claro que não vai fazer nada, porque a placa ela não está ligada, tá bom? Eu posso deixar no meio ou eu posso deixar no outro ponto, tá? Então, assim, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai configurar a nossa placa de Raspberry Pi, tá? Inclusive, ele já deixou aqui uma programação. A gente não vai utilizar essa programação, porque a gente vai usar a programação de uma outra forma, tá? Então, assim, pessoal, a gente vai montar hoje, primeiramente, um poste, tá? A gente vai montar um poste, a gente vai aprender um pouco mais como montar um poste, tá? Como vocês podem observar aqui o que eu fiz, tá? O poste. Eu vou disponibilizar o link desse projeto, desse poste aqui para vocês, tá? Mas, para quem está aqui na sala, a gente vai fazer tudo na mão. Fechou? Primeiro, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o Raspberry Pi, tá bom? Nós vamos utilizar o Raspberry Pi e depois disso nós vamos utilizar essa placa aqui embaixo. Eu vou parar a minha placa, tá? E a gente vai utilizar essa plaquinha aqui embaixo. Deixa eu só verificar aqui. Vou até movimentar ela aqui. Se vocês observarem, eu vou dar até um zoom, ó. Observem que a gente programou tudo, tá? Depois que eu colocar de volta aqui, a gente vai deixar ela rodando. Beleza, pessoal? Então, assim, a partir desse momento ao qual eu vou passar já a programação para vocês, a gente vai começar a fazer o nosso poste, tá bom? Eu vou deixar uma aulinha separada, eu vou montar esse poste do zero, tá? Com vocês. Para quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá? Que a nossa aula é bem rápida hoje, até porque a gente vai precisar urgente montar esse poste, tá? Para justamente a gente poder deixar ele rodando. Fechou, pessoal? Deixa eu perguntar, alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém aí em casa tem alguma dúvida? Não? Não? Então, na nossa aula de hoje, a nossa atividade, nós vamos montar um poste e vamos salvar esse projeto. Tá bom? Então, bora trabalhar? Bora montar o poste? Não? Então, pessoal, você que está em casa, deixa eu falar um negocinho. Olha só. Você vai entrar nesse site aqui. Mitian, você, filha, vai entrar nesse site aqui, tá? Wokui, eu acho que é isso aí. Wokui, isso. Eu acho que é isso. Wokui. Não, escreve. Ah, muito bem, olha aí. Wokui, tá? Vocês vão acessar nesse site aí, se vocês tiverem computador, se não pode acessar diretamente, tá? No navegador do celular, que vocês conseguem fazer também por lá. Se for muito difícil, a gente pode marcar uma outra aula, a gente pode fazer também essa mesma coisa. No caso, o que nós vamos fazer? Olha só, eu vou entrar aqui no Wokui, eu vou selecionar esse Raspberry, olha aqui, ó. Eu vou selecionar esse Raspberry aqui, ó, tá?
eu vou apertar nele, ele vai abrir vários projetos, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Como eu quero um projeto em branco, é muito mais fácil eu tenho que começar um projeto do zero, tá? Eu vou voltar para a página inicial do Oakley, tá? Eu vou bem aqui, New Project. Não, My Projects. Depois de My Projects, eu vou em New Project. Aí eu vou escolher o Raspberry Pi, esse bem aqui, tá? Aliás, perdão, esse bem aqui, ó, Raspberry Pi, tá? Abri ele, ele vai abrir uma plaquinha em branco para mim, que já era para ter aberto. A gente já vai ter a nossa primeira placa em Raspberry Pi, tá? E depois disso, nós vamos apagar essa última parte aqui, tá? E nós vamos montar o nosso poste. Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Tá suave? Bora começar a nossa brincadeira, então? Eu vou deixar aqui, eu vou sair, que eu já tenho um pronto aqui, eu vou deixar salvo aqui. Eu vou mandar um print para vocês de tudo isso aqui na minha tela e nós vamos fazer, tá? Bora lá, então? Bora querer? Bora! Fechou. E pessoal de casa, eu vou deixar a atividade no Avalon, tá? Dessa mesma plaquinha de Raspberry. Se você quiser fazer em casa, já façam e entrem diretamente nesse site. Fechou? Deixa eu só bater um print aqui da minha tela. Eu acho que eu bati o print já da minha tela. Deixa eu verificar aqui no WhatsApp. Tá? Não saiam ainda, que eu ainda não acabei. Tá? Senão você vai, infelizmente, você vai ficar com falta. Tá? Isso, ficou salvo. Pronto. Tá? Então, pessoal, bora. A nossa aula online de hoje foi só isso, tá bom? A gente vai fazer a nossa atividadezinha lá no site. Fechou? Qualquer dúvida, o Titio tá por aqui. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.